Olá, eu sou o irmão Arimatea, vou fazer esse pequeno vídeo aqui para vocês, tá? Hoje eu vou falar sobre nove doutrinas que Deus rejeita, que Deus recusa. São essas 9 aqui que eu vou começar a falar agora através das Escrituras Sagradas, né? Vamos lá. Aqui em Mateus, capítulo 16, verso 12, fala assim a palavra de Deus. 16, versículo 12, vai falar assim: Então entenderam que não lhe dissera que acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então aqui, Jesus estava ensinando para os seus discípulos para ele não ficar na doutrina nem dos fariseus e nem dos saduceus, né? Nós sabemos que o cristianismo veio do judaísmo, isso é uma coisa certa, né? O cristianismo veio do judaísmo. E tem a tradução dos saduceus também, que eram seitas que eles não acreditavam nem em anjo, nem em ressurreição, nem em espírito, nem vida após morte. Os saduceus não acreditavam nada disso. Já os fariseus, né, eles acreditam em ressurreição, em anjo, vida após morte, né, e etc. Então Deus disse que é para não ficar na doutrina nem dos fariseus e nem dos saduceus. Mas o que é doutrina? Doutrina é ensinamento. Se eu estou ensinando, eu estou doutrinando. Então doutrina é ensino, ensinamento. Isso que chama-se o nome de doutrina. Veja o que diz aqui também no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 7. Vamos continuar aqui. Marcos 7, versículo 7. Vai falar assim. Vou ler o 6 e o 7, tá? Marcos 7, 6 e 7. Respondeu-lhe: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Tá vendo? Então tem doutrina, tem ensinamentos que são preceitos, ou seja, o que é preceitos? Preceitos são mandamentos, que são mandamentos de homem. Doutrinas de homem, não é a doutrina de Deus, é a doutrina de homem, é o ensinamento dos homens, né? Deus diz que o inferno existe, que o inferno é de fogo, e diz: não, o inferno não existe, o inferno não é de fogo não, o inferno é a sepultura. Deus diz que no céu tem pessoas lá, tem alma lá, e diz: não, no céu não tem alma nenhuma, né? Deus diz que o castigo é eterno, eles dizem: não, o castigo não é eterno. Então são doutrinas de homem, como está escrito aqui no livro de Marcos. Agora vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 4, verso 14. Efésios 4, 14. Vai falar assim, ó. Efésios 4, 14. Vai dizer assim, ó. Para que não mais sejamos como menino, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induziu ao erro. Tá vendo? Veja só o que está falando aqui no livro de Efésios. Esse é o apóstolo Paulo ensinando, né? Para que nós não sejamos mais como meninos e ser levado de um lado para o outro, né? Levado por todo vento de doutrina. Tem gente que é assim, vem com ensinamento, com a doutrina, aí corre para lá. Aí daqui a pouco vem um outro, fala um outro ensinamento, uma outra doutrina, que doutrina é ensinamento, aí já vai para o outro lado lá. Aí tem outro que fala uma outra doutrina aqui, a outra doutrina ali, aí ele vai para lá, vai para lá, vai para ali, vai para aqui, e no fim não para em canto nenhum. Então o apóstolo Paulo diz que a gente não deve ser como meninos, né? E levado por ventos de doutrina, que vai de um lado para o outro. Então,
Essa é mais uma de tantas doutrinas que as Escrituras Sagradas nos ensinam. No livro de Colossenses, capítulo 2, verso 8, vai falar assim, ó, Colossenses 2, 8. Capítulo 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradução dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Então aqui, como está bem claro, mandando nós tomar cuidado para que nós não venhamos enredar com suas filosofias. Tem gente que abandona Cristo por causa da filosofia, por causa da ciência, né? Aí eles abandonam a fé, abandonam Cristo, né? E a Bíblia está dizendo para a gente tomar cuidado. E aqui está dizendo, conforme o rudimento do mundo e não segundo a Cristo, tá vendo? E as traduções dos homens, tem religião aí que segue não as escrituras, mas a tradição dos homens, da religião, das seitas heréticas. Então eles seguem porque eles acreditam naquilo ali, mas não acreditam nas escrituras. Usa as escrituras erradamente, distorcendo as escrituras. Então aqui está dizendo, não a tradução dos homens, mas segundo a Cristo, mais uma que a Bíblia proíbe e rejeita, as escrituras. Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Vai falar assim a palavra de Deus. 4, versículo 1. Vai ensinar assim. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma explicitamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer aos espíritos enganadores e os ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Está vendo? Então as Escrituras Sagradas dizem que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que apostatará da fé? Vai abandonar a fé, vai negar a fé, obedecer aos espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira, do que tem cauterizado a própria consciência. Então isso aqui nós estamos vendo aí, meus queridos irmãos. Muitas religiões ensinando doutrinas de espíritos enganadores, de ensinos de demônio, pelo que fala mentira, né? Tem uns evangelhos aí que o evangelho só tem um nome. Diz que Jesus não é Deus, diz que vale só o amor, que pode ter relação homem com homem, mulher com mulher, pode beber, tem balada gospel, né? Pode dançar, pode farrar, pode ser casamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso é condenado à abominação aos olhos de Deus, que Deus é amor. É verdade, Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é um fogo consumidor. Isso é pecado aos olhos de Deus. Então, os espíritos enganadores, doutrina de demônios, que fala mentira. Quem mente, engana. E o pai da mentira é o diabo. Então não siga esses tipos de doutrina. Doutrina, eu já falei aqui, doutrina é ensinamento. Esses ensinamentos Deus reprova. Esses ensinamentos não agradam a Deus, né? Veja o que diz aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Hebreus 13, versículo 9. Vai falar assim, ó. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Tem religiões que elas têm doutrinas várias e são doutrinas estranhas ao Evangelho de Cristo, né? Que eles só se preocupam com a alimentação, né? Jesus diz, não é o que entra na boca que contamina o homem, sim o que sai. Mas essas doutrinas, elas têm uns ensinamentos estranhos. São doutrinas
de homens, de espíritos enganadores que não têm compromisso com a verdade. Então cai fora dessas doutrinas também. Veja o que diz aqui, meus irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, vai falar assim: filhinho, Apocalipse, estou em João, perdão, 2, verso 14, 2, verso 14 de Apocalipse, vamos ver aqui. Tenho toda a vida contra a ti alguma coisa que tem aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comer coisa sacrificada a ídolos e praticar prostituição. Está vendo? Então, a gente tomar cuidado com a doutrina de Balaão, que ensinava o quê? Isso aqui. Doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comer coisa sacrificada a ídolo e praticar prostituição. Porque ele fez isso. Ele ensinou o pessoal de Israel a se prostituir. Está lá em Números, capítulo 31, verso 16. Números 31, verso 16. 31, versículo 16. Vamos ler aqui? Números 31, versículo 16. Vamos confirmar aqui. Diz aqui assim, ó: eis que esta, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação, né? Sabemos que Balaão, ele foi avarento, né? Era movido por dinheiro. E também aqui em Josué 13, 22, veja o que diz aqui, Josué 13, versículo 22, que ele também fazia. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros mais que o matavam. Então, esse Balaão, ele começou bem com Deus, mas depois ele apostatou da fé, abandonou a fé e virou adivinho, virou avarento, fez prostituir os filhos de Israel. Por isso que Deus mandou aquelas pragas, né? Quando ele começou com Deus, era uma benção. Deus usou Balaão, né? E Balaque queria que Balaão fosse amaldiçoar Israel. E ele foi lá, abençoou 3 vezes, mas depois ele fez tudo isso aqui aos olhos de Deus. Então, eu estou dizendo para a gente não seguir a doutrina de Balaão. Não rejeita essas doutrinas aí. E hoje em dia o que mais tem é a doutrina de Balaão. Muita religião fazendo comércio, enricando, sugando as ovelhas, sugando os membros, pedindo dinheiro, fazendo barganha. É o que mais tem hoje em dia, infelizmente, que se as profecias bíblicas se cumprindo, chegará o tempo que farão comércio de voz, né? É a doutrina de Balaão. Aqui também Apocalipse 2, verso 6, vai falar assim, meus irmãos, também. Apocalipse 2, versículo 6 e o versículo 15, vai falar assim. 2, verso 6, vai falar assim: tens, contudo, a teu favor que odeia as obras de Nicolaitas, as quais eu também odeio. Verso 15: outra assim também tu tens, o que da mesma forma sustenta a doutrina dos Nicolaitas, né? A Bíblia fala muito pouco de Nicolaitas, né? Lá em Efésios fala dele, mas muito pouco, né? Ali do comecinho, ali em Atos, deixa eu olhar se eu acho aqui, Atos, capítulo 6, se eu não me engano. Atos, capítulo 6, vai falar aqui, Atos 6, verso 5, vai dizer assim: apareceu e agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procursor, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau,
prosélito do Antioquia, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então aqui fala um pouco dele, ninguém sabe se foi desse homem aí que surgiu os nicolaítas. Esse nicolaíta, ele misturava o cristianismo com o paganismo. Era uma seita herética, né? Que fazia também várias coisas erradas aos olhos de Deus. E a gente não tem que seguir esses ensinamentos, né, meu irmão? Então fica com esse ensinamento aqui. Meu nome é Arimatea, Shalom Adonai Yeshua Mashiach.